Então, a nossa aula de hoje é sobre semelhança. Semelhança de figuras planas. Na geometria, para duas figuras serem consideradas semelhantes, é necessário duas coisas. Primeira, que os ângulos correspondentes sejam congruentes. A segunda é que os lados correspondentes sejam proporcionais. Certo? Proporcional é um o dobro do outro, o triplo, metade, um terço, e congruente quer dizer de mesma medida. Então, duas figuras planas serão consideradas semelhantes se elas tiverem exatamente os mesmos ângulos, né, os ângulos correspondentes de mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais, na mesma proporção. Essas duas condições garantem que as figuras apresentam a mesma forma. Então, as figuras vão apresentar a mesma forma, só que de tamanhos diferentes, certo? Vamos fazer aqui um esboço para representar. Olha só, vamos pensar que eu tenho um pentágono de um tamanho e outro pentágono com os mesmos ângulos, só que maior. É um esboço, ok? Então, vamos pensar assim, ó, que ângulos correspondentes são congruentes. Então, esse ângulo tem a mesma medida que 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 esse, e o quinto ângulo também tem a mesma medida. Então, ele cumpriu a primeira condição, ângulos correspondentes congruentes. Segunda condição é que os lados sejam proporcionais. Então, vamos pensar assim, vou chamar aqui de lado 1, digamos que esse lado é o dobro deste. Então, o outro lado também vai ter que ser o dobro, o terceiro lado também vai ter que ser o dobro, o quarto lado também vai ter que ser o dobro, e o quinto lado também vai ter que ser o dobro. Então, quando isso acontecer, a gente vai dizer que as figuras são semelhantes, esse símbolo que a gente vai usar. Então, novamente, duas figuras planas serão consideradas semelhantes se elas tiverem os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais, todos na mesma proporção. Olha só, continuando aqui, vamos fazer duas observações. Primeira, esses lados correspondentes a gente vai chamar de lados homólogos. Quando a gente faz a razão entre os lados homólogos, a gente obtém a razão de proporção ou a razão de semelhança. Então, aqui eu posso dividir o lado maior pelo menor ou o lado menor pelo maior, tanto faz, tá? Se eu dividir o lado maior pelo menor, eu vou obter um valor e esse valor é a nossa razão de proporção, razão de semelhança, certo? Ok? Então, olha só, se eu dividir esse lado por 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 esse, a razão de semelhança tem que ser a mesma. Se os lados são proporcionais na mesma proporção, todos têm que ser o dobro ou todos têm que ser o triplo, certo? Uma exigência é que a proporção seja a mesma. Outra observação é a gente pensar um pouquinho nos polígonos regulares. Quem são os polígonos regulares? Aquele que tem todos os ângulos congruentes e todos os lados congruentes, ou seja, todos os ângulos de mesma medida e todos os lados de mesma medida. Por exemplo, o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, o hexágono regular. Os polígonos regulares, quando a gente compara dois polígonos regulares, triângulo equilátero com triângulo equilátero, quadrado com quadrado, pentágono regular com pentágono regular, quando a gente compara dois polígonos regulares com o mesmo número de lados, eles sempre serão semelhantes, certo? Então, se você pegar dois triângulos equiláteros,
Todo triângulo equilátero tem ângulos de 60 graus, então os ângulos vão ser congruentes. E se a gente desenha dois triângulos equiláteros, o segundo vai ser proporcional ao primeiro. Assim, quando desenho dois quadrados. Quando a gente desenha dois quadrados, os ângulos são iguais a 90 graus e os lados, consequentemente, vão ser proporcionais, certo? Então, aqui é a segunda observação. Quando a gente compara dois polígonos regulares, com o mesmo número de lado, vai ficar apertadinho aqui, o mesmo número de lados, eles sempre serão semelhantes. Então, dois polígonos regulares com o mesmo número de lados sempre serão semelhantes. Certo? Então, quando eu comparo dois triângulos equiláteros, eles vão ser semelhantes. Quando eu comparo dois quadrados de tamanhos diferentes, eles vão ser semelhantes. Lembrem, semelhança quer dizer que as figuras tenham exatamente o mesmo formato, mas elas são de tamanhos diferentes, ok? Exemplos, quando você tira uma fotografia, quando você faz uma planta, quando você tira uma fotografia de um objeto, a fotografia é semelhante ao objeto, ela mantém o formato, só que ela reduz, ela é um tamanho diferente, ou até pode ser uma questão de ampliação, não tem problema, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a semelhança de triângulos, ok? Semelhança de triângulos. Olha só, para dois triângulos serem considerados semelhantes, eles têm que cumprir o que a gente já viu. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os lados correspondentes, os lados homólogos, têm que ser proporcionais. A condição é a mesma. Porém, no caso de dois triângulos, é possível a gente verificar a semelhança de forma mais simples. Existem os casos de semelhança. O que são os casos de semelhança? Olha só, os casos de semelhança são as condições mínimas que a gente precisa conhecer, saber, que vão garantir que os triângulos são semelhantes. Então, a gente não vai precisar conhecer todos os ângulos e todos os lados dos dois triângulos para garantir a semelhança. Conhecendo algumas medidas, alguns elementos mínimos, a gente já vai poder afirmar isso. Quais são os casos de semelhança? Então, olha lá. Primeiro caso vai ser o ângulo-ângulo. Se a gente observar dois triângulos, que é só um esboço, se a gente observar dois triângulos e verificar que eles possuem dois ângulos congruentes, né? Ângulos correspondentes congruentes. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Se a gente verificar que dois ângulos são congruentes, a gente já pode garantir que esses triângulos são semelhantes. Sem conhecer o terceiro ângulo, que é óbvio que vai ser igual, porque a soma de ambos tem que ser 180 graus, mas sem conhecer a medida dos lados, eu já posso garantir que eles são semelhantes. Se isso acontecer, com certeza os lados vão ter que ser proporcionais. Segundo caso, lado, lado, lado. Então, se a gente observar que dois triângulos, eles têm os três lados proporcionais. Então, esse lado 1 é proporcional a esse lado 1. O lado 2 é proporcional ao lado 2. O lado 3 é proporcional ao lado 3. Se a gente observar que os três lados são proporcionais na mesma proporção, a gente pode afirmar que esses triângulos são semelhantes. Com certeza, os ângulos vão ser congruentes. E o terceiro caso de semelhança é o lado, ângulo, lado, certo? Caso lado, ângulo, lado. Olha só, vou ter dois triângulos. Se eu observar que um lado é proporcional ao outro, o ângulo é congruente, de mesma medida, e um próximo lado também é proporcional, se a gente verificar que lado é proporcional, ângulo é congruente, lado proporcional na mesma proporção, a gente também vai garantir que esses triângulos são semelhantes.
Então, os triângulos, para eles serem semelhantes, eles têm que cumprir a condição de semelhança de figuras planas. Ângulos correspondentes, congruentes, lados correspondentes, proporcionais. Mas existem os casos de semelhança, que são as condições mínimas que a gente precisa conhecer para garantir, para poder afirmar que os triângulos são semelhantes. Agora a gente vai resolver 2 exemplos para aplicar essa semelhança, principalmente, no caso aqui a gente vai aplicar a semelhança de triângulos, que é a mais utilizada. Então, olha só, exemplos. Primeiro exemplo. A gente pode utilizar a semelhança de triângulos para medir uma altura de algo desconhecido que a gente não consegue facilmente medir. Olha só, digamos que você tem um poste e você sabe que a altura desse poste é de 2 metros. Você vai em um certo horário do dia, mede a sombra desse poste e verifica que a sombra dele é de meio metro, 0,5, certo? 50 centímetros. Aí, próximo a esse poste, tem um prédio, ok? Que é só um esboço. Tem um prédio que você gostaria de saber a altura dele, mas não tem como você escalar esse prédio e medir a altura dele. Mas você verificou que no mesmo horário, a sombra desse prédio, ela mede 5 metros. A pergunta é, qual é a altura desse prédio? A gente pode utilizar a semelhança de triângulos, porque a gente pode aqui, obter um triângulo nessa situação e obter outro triângulo aqui. Sempre que a gente fala de altura, é sempre 90 graus. A altura é sempre perpendicular à base, ok? Vamos pensar um pouquinho. Esses 2 triângulos, eles têm ângulo de 90 graus igual. E como eu tô falando que eu medi a sombra no mesmo horário, o ângulo aqui, da sombra, imagina que o sol tá aqui. O ângulo da sombra é o mesmo. Então, esses 2 triângulos têm 2 ângulos congruentes, 2 ângulos de mesma medida. Pelo primeiro caso de semelhança que a gente viu, isso garante que esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles vão ter esse terceiro ângulo congruente e eles vão ter as medidas proporcionais. Significa o quê? Que se eu comparar a altura do prédio com a altura do poste, essa razão de semelhança tem que ser igual à sombra do prédio em relação à sombra do poste, certo? Então, a altura tem que estar na mesma proporção do que a sombra. Se a altura for o dobro que a altura do prédio, a sombra vai ter que ser o dobro. Se a altura for o triplo, a sombra vai ter que ser o triplo. Se a altura for 10 vezes maior, a sombra também vai ter que ser 10 vezes maior. Então, a gente monta uma proporção, a gente iguala aqui 2 razões. Multiplicando o cruzado, 0,5x tem que ser igual a 10. E a gente passa o 0,5 dividindo, certo? A gente vai obter 20 metros, essa é a altura do prédio. Vamos fazer mais um exemplo? O segundo exemplo, vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui um triângulo retângulo e um quadrado inscrito nesse triângulo, certo? Se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. E as medidas fornecidas é aqui, 45 centímetros, esse segmento, e aqui 80 centímetros, certo? Esse pedaço é 80 centímetros e aqui 45. A pergunta é, qual é a medida do lado desse quadrado? Olha só, se a gente observar essa figura, a gente está vendo aí 3 triângulos semelhantes. Observem o triângulo maior, ele tem um ângulo de 90 graus e esse ângulo que eu não sei quanto mede. Se eu observar esse triângulo aqui, ele também vai ter um triângulo de 90 graus e também tem esse ângulo, o mesmo ângulo que o grande. E se a gente observar esse triângulo aqui, ele também tem um ângulo de 90 graus. E como essa reta é paralela a essa, esse segmento, esse lado é paralelo a esse, e essa é o mesmo segmento, esse ângulo também vai ser o mesmo que esse, certo? Então, você vai escolher aí quais triângulos você vai utilizar para fazer o cálculo. A gente precisa de 2. Eu vou utilizar o grandão, o grandão a gente vai ter que utilizar, e esse daqui, ok? Deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse é o triângulo grandão. Qual é a altura do triângulo grande? 45 mais x. Qual é a altura desse triângulo pequeno aqui, ó? X.
Qual é a base do triângulo grande? 80 mais x. E qual é a base desse triângulo aqui que eu destaquei? 80. Então, a gente montou aí a nossa proporção, vamos multiplicar cruzado, vamos chegar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 80, 80x, 45 vezes 80, 3.600, e x vezes 80, 80x. Esses dois se cancelam, a gente vai chegar que x ao quadrado é igual a 3.600. Uma equação no segundo grau, mas que não precisa fazer Bhaskara porque é incompleta. Basta passar o quadrado como raiz. Quando a gente resolve uma equação, a gente tem assim mais ou menos raiz quadrada de 3.600. Como a gente está falando de medida de lado de quadrado, é óbvio que vai ser o valor positivo. Então, a resposta vai ser 60 centímetros. Essa é a medida do lado do quadrado. Então, recapitulando, para duas figuras planas serem semelhantes, elas têm que possuir os mesmos ângulos, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os lados têm que ser proporcionais. Ou seja, elas têm que ter exatamente o mesmo formato, só que de tamanhos diferentes. Aí você vai ter duas figuras semelhantes. No caso do triângulo, a gente tem que cumprir as mesmas condições, a diferença é que os triângulos têm 3 casos de semelhança, que conhecendo apenas algumas medidas, a gente já consegue afirmar, já consegue garantir que eles são semelhantes, ok? E aqui tem duas aplicações de semelhança de triângulos.